Hoje vamos falar, gente, com Rodolfo Gamberini. Seja bem-vindo. Prazer ter você aqui, viu? Bem, você? Tudo ótimo. Vamos falar, gente, sobre o atentado de Paris e que está deixando muita gente ao longo do mundo, né? Não só em Paris, claro, extremamente preocupados, nos Estados Unidos também. E vamos falar também sobre a barragem de Mariana, que acabou sendo uma grande tragédia. E vamos saber direitinho, gente, o que podia ser evitado nesse caso ou não e todos os pormenores. Começando por Paris, a gente viu o que parecia ser muito improvável, eu acho, que acontecesse nessa magnitude lá em Paris. É verdade. Você acha que os parisienses esperavam esse terrorismo assim, desse jeito ou não? Não acredito que esperassem. Embora os serviços de inteligência ocidentais, vamos dizer assim, franceses, americanos, ingleses, alemães, soubessem que o Estado Islâmico ia atacar. Eles tinham essas informações. Mas já tinham avisado até várias vezes. Tinham avisado várias vezes. Mas acontece o seguinte, que uma guerra de terroristas, como são esses homens que fizeram esse atentado, é muito difícil você controlar, porque você não sabe onde eles vão atacar. Eles podem atacar, como atacaram lá o Bataclan, que é uma casa de espetáculos, aliás, que o Jorge Amado deu o nome de Bataclan na Gabriela Grave Canella, a casa de espetáculos, né? É do Bataclan, que ele tirou de Paris. O Jorge Amado morou em Paris. O Bataclan, eles podiam ter atacado outro, eles podiam ter atacado o Lido de Paris, podiam ter atacado... Mas por que escolheram o Bataclan e por que porque era concentração. Tem informações, eu vi na imprensa... Umas teses, né? Aí começa a aparecer teses de todo lado. Tudo, né? Os donos eram judeus, não eram mais judeus, já foram judeus, parece que não são mais judeus os donos. Essa é a justificativa dos terroristas que fizeram esse atentado. Por que o Bataclan? Porque tinha muita gente lá, então você atacar um lugar onde tinha 300, 400 pessoas, a possibilidade de você matar mais gente, essa é a lógica maior, dos terroristas, né? Infelizmente é maior. Foi por isso, basicamente. Agora, os atentados aconteceram em vários locais de Paris. Acho que 8 locais diferentes. 8 locais. E minutos depois, parece que aquilo estava sendo extremamente muito organizado para que acontecesse em locais distintos de Paris, né? Não, certamente foi organizado, porque tem diferença de 2 minutos, 2, 3 minutos, como você disse, entre um atentado e outro. Né? E eles procuraram sempre lugares de visibilidade. Então, o melhor, esse restaurante Le Petit Cambodge, que eu estava vendo, é um dos melhores restaurantes cambojanos de Paris. Então, é um restaurante que aparece na imprensa. Então, porque o que interessa ao terror? É ter visibilidade. Porque senão não adianta, claro, né? Porque se ele fizer um atentado e matar 200 pessoas e a imprensa não publicar isso, não vale nada. Então, para eles, interessa a visibilidade do atentado. Então, daí a escolha do Bataclan, desse pequeno Camboja, o restaurante, lugares muito conhecidos e muito frequentados na noite parisiense. Agora, no estádio, ali tinha o presidente francês, ali tinha uma concentração gigante de pessoas. Tinha 30 mil pessoas. A bomba estourou do lado de fora, mas... 3 bombas. Pelo que se diz, pelo menos a primeira, a intenção era que essa bomba tivesse conseguido entrar, porque a ideia era explodir lá dentro. Isso é verdade, você acha? Olha, aí não dá para saber. Os atentados do estádio, do ponto de vista de tática de terrorismo, foram de pouco efeito, porque quem morreu foram só os terroristas. Então. Acho que eles não estavam planejando matar só o terrorista e fazer barulho. Acho que eles estavam tentando... O interesse deles era matar mais gente. Agora, e principalmente o presidente, né? O presidente François Hollande estava lá, foi retirado no intervalo. Aliás, foi retirado, pelo que eu vi, sem que as pessoas percebessem que ele estava sendo retirado. Foi muito bem feita essa operação de segurança dele. E muita gente perguntou, mas hoje em dia com a internet do jeito que está, com 30 mil pessoas lá dentro, ninguém conseguiu saber de dentro do estádio o que estava acontecendo? Não para. Bom, é que as informações não são tão rápidas assim, né? Não dá para você 2, 3 saber. Minutos saber o que é um terrorismo. Exatamente. Né? Não daria, porque você teria que identificar, saber o que aconteceu, o que foi a explosão, não daria para saber. Souberam algum tempo depois, né? Mas eles também ao mesmo tempo foram extremamente organizados para fazer a retirada segura dessas pessoas, parece que sim, né? Não houve mais feridos, não teve grandes tumultos. Agora, uma coisa que para mim, pelo menos, me chocou, dentre tantas coisas, é que o Estado Islâmico deu uma declaração dizendo que é para que os franceses se acostumem, porque eles colocaram mais de 4 mil terroristas que entraram na França, junto com os refugiados da Síria. Então ali eles seriam 4 mil. E que façam eles o que forem, eles vão fazer o atentado que eles quiserem. Você acha que isso de fato
não é extremamente prejudicial no momento que a gente está, de tantos países, né, forçando outros países, vamos receber os refugiados, são pessoas que nada têm a ver com isso, de repente isso pode causar um transtorno ainda maior nesse sentido desumano? Olha, um dos alvos do terrorismo, além dos alvos de pessoas, além dos alvos pessoais, um outro alvo importantíssimo para o terror é a informação. Então, divulgar essa informação, embora ela me pareça totalmente falsa, não, porque você não consegue infiltrar 4 mil terroristas, eles nem têm esse número de terroristas, eles divulgaram, não tem 4 mil terroristas para mandar para a Europa treinados, porque quem fez essas ações aí, a gente tem que pensar o seguinte, eles tinham fuzis Kalashnikov, que é um fuzil muito conhecido. Onde eles conseguiram? É preciso ter uma rede de apoio, transporte, alugar um carro, tinham fuzis, tinham bomba. Não é um sujeito que entra como refugiado, vai lá e faz um atentado. Tem uma rede de apoio, que é isso que a polícia está tentando pegar agora, é pegar essa rede de apoio. Interessante notar que a maioria dos terroristas, já identificaram 8 terroristas, se não me engano, a maioria deles é francesa. São pessoas nascidas na França. Só que foram treinados? Eles são de origem muçulmana, argelinos e de outras nacionalidades, mas de origem muçulmana, que saíram depois da França, foram para a Síria. Alguns se radicaram, foram provavelmente treinados na Síria para cometer atos de terror na civilização ocidental, vamos chamar assim. E alguns deles radicados em Bruxelas, que é pertinho. Bruxelas, Paris é relativamente perto. Agora, para a gente encerrar, os Estados Unidos e outros países já entraram em contato com o presidente da França, dizendo que não, eles não vão aceitar o terror e vão se unir cada vez mais. A gente já teve um ataque esse final de semana na Síria. Você acha que isso pode gerar uma guerra até chegar numa proporção muito maior ou não? Bom, na Síria já existe uma guerra... Não, mas eu digo, os Estados Unidos começar a invadir outros países da Europa, coisas assim do gênero? Eu acho que nenhum país do mundo ocidental é louco o suficiente para mandar a tropa terrestre para a Síria. Diz que terrestre eles vão colocar só aéreo. Porque o custo político de você mandar soldados para morrer na Síria... Imagine, o Obama não pode mandar soldados para morrer na Síria. Já aconteceu uns anos atrás isso com o Iraque, que já deu uma repercussão negativa muito grande. Exatamente, o Iraque, a Líbia. Então a reação é extremamente negativa. Então o que eles vão fazer é o que eles já estão fazendo, bombardear por aviões, ou a Rússia até bombardeou de um navio do Mar Negro, ou do Mar Cáspio, não lembro agora, a 1.500 quilômetros de distância, mandou mísseis contra a Síria. Agora, eu acho que os países ocidentais, num primeiro momento, vão intensificar esse ataque ao Estado Islâmico baseado na Síria, em partes da Síria e partes do Iraque. Bom, com o tempo a gente vai sabendo o que vai acontecendo e cada país vai agora, não tem jeito, fechar ainda mais a sua fronteira para proteger o seu povo, para proteger o seu país. Isso é que é muito ruim, né? Então. Isso é que é muito ruim porque provoca uma onda de reação muito negativa aos refugiados. É verdade. Porque a gente tende a falar, não, eles são terroristas muçulmanos. Eles são, de fato, terroristas muçulmanos, mas isso não pode fazer com que a gente julgue os muçulmanos pela exceção. É colocar tudo assim como no mesmo nós não balaio. Podemos julgar os judeus pela exceção. Sim. Assim como nós não podemos julgar os cristãos pela exceção. Sim. Então, não é todo muçulmano que é terrorista. É a minoria, né? É uma minoria da minoria. A maioria, imensa maioria dos muçulmanos, são mais de 1 bilhão de muçulmanos na face da Terra. Então é uma minoria. Agora, no caso de Mariana, quer dizer, Mariana podia ter sido evitado esse acidente, essa tragédia toda, pelo que você tem visto, tem lido, tudo que você está informado? Podia porque, né? A barragem é uma obra de engenharia. Como se calculou isso, né? Se é uma obra de engenharia, ela foi feita para não romper. O nome já diz, ela foi feita para barrar, o que ela não fez. Uma barragem, olha que as imagens. Gente, isso é terrível. É tão horroroso quanto uma imagem do Iraque bombardeado, né? Eu vou te dizer que eu acho que isso é terrivelmente horroroso. Porque se há algo, uma guerra, um ataque terrorista, muitas vezes, como aconteceu em Paris, você não tem como você evitar. Agora, isso aqui você devia ter evitado. Isso aí poderia ter sido evitado, certamente. Agora, aí o que há é mais uma vez a repetição do conluio que a gente tem no Brasil, dos interesses privados, do grande dinheiro, do grande capital, com governos
que são corruptos. Isso é descaso. Isso é descaso, mas o governo deveria ter fiscalizado isso. Devia. Eu estou falando do governo de Minas e do governo federal. Sim, todos Dois eles. governos de Minas, um do PSDB e outro do PT. Os dois são culpados. Os dois são culpados. Não é culpa de um governo, porque essa barragem já estava sem licença há pelo menos 2 anos, se não me engano. Já tinha vencido a licença. Agora eles falam, mas o fato de ter tido a licença vencida, o processo, aí começa uma linguagem burocrática para tirar a responsabilidade deles. Agora, é evidente que além dos governos que deveriam fiscalizar o estado dessas barragens para evitar essa tragédia, a responsabilidade é das empresas que são donas da Vale, que são empresas multinacionais que fazem isso num país subalterno. O Brasil é um país que exporta, um país que exporta minério de ferro e importa aço, quer dizer, exporta produto barato para importar produto caro, porque não tem uma indústria suficientemente montada para fazer isso. Comporta a necessidade. Então, em países assim, onde você tem corrupção muito presente, é fácil você fazer isso. O que eles fizeram, olha o que eles fizeram. Gente, isso aqui, eu vou te dizer, eu estava vendo hoje, eu estava lendo ainda uma entrevista que fizeram com um engenheiro agrônomo que disse que aqui o desastre que aconteceu, a gente tem uma alta contaminação de metais pesados. Aqui fauna e flora de espécies endêmicas, quer dizer, só dessa região, se foram. Então não aqui vão existir mais. Não existem mais. Aqui a gente tem uma área que o Rio Doce dificilmente ou raramente ele vai conseguir voltar a ser o que ele era. A gente está falando aqui de um desastre que podia ter sido evitado e que tanta gente que sofre hoje podia estar numa condição diferente. Exatamente. E que parece... Quantos dias a nossa presidenta demorou para chegar lá para ver? Agora, porque o prejuízo, esse prejuízo que nós temos aqui em Mariana, ele vai perdurar por centenas de anos, na verdade. Como você falou, espécies vão desaparecer, peixes do Rio Doce que vão desaparecer. Essa lama... O Rio Doce já está morto, não existe mais. Exatamente. Né? Essa lama está indo para o Oceano Atlântico. Quando ela se dissipar no oceano, ela vai ser nociva à flora e à fauna do oceano. Então, isso daqui vai contaminar outros rios, outras nascentes, os mares, quer dizer, a consequência disso. É enorme o desastre. Infelizmente. E infelizmente muitas famílias ali que se perderam, que obviamente perderam o que tinham, mas perderam entes queridos de uma forma, gente, que é inaceitável. Eu acho particularmente, quando a gente tem um problema assim, é complicado a gente falar hoje, tem todo mundo ajudar. Vamos ajudar, mas a gente não pode esquecer de responsabilizar quem tem que ser responsabilizado. Exatamente, Vamos ajudar, vamos tentar resolver o problema, diminuir o problema. Agora, a responsabilidade é da empresa, que tem que arcar com uma multa pesadíssima, 250 milhões de multa, é besteira. Diz que ele dinheiro de pinga, 250 milhões. Pegaram a Justiça bens, bloqueou 300 milhões de reais da empresa. Mas 300 milhões não paga isso. Mas é dinheiro de pinga. Isso aí a empresa tem que arcar, teria que arcar. Eu acho que não vai arcar, porque nós estamos falando de um país que não tem normas... Então prende. Que não tem... Leva pro cilindrão a criatura. Mas nós estamos falando de uma justiça que não vai fazer isso. Então, infelizmente... Onde o dinheiro vai funcionar. Você tem alguma dúvida? Você acha que eles vão ser presos? Você acha que eles vão arcar? Tomara que eu esteja errada e que no futuro eu tenha que pedir desculpas. Eu, como sou bem mais velho que você, eu não falo tomara que eu esteja errado. Eu digo, você está errado. Não, eu também acho. Você não está errado. Mas eu também acho. Mas você sabe o que eu acho mais triste? É isso. É que assim como a população, e a gente faz parte dessa população, está desacreditada com as nossas leis, a gente vê que isso daqui pode acontecer em outras tantas cidades. Claro. Quer dizer, não é um caso isolado de Mariana. Claro. A gente tem problemas sérios que esse terrível acidente pode respingar em outras cidades da região. Exatamente. Acabando com a saúde de tanta gente. Agora, vocês devem ter lido que as mineradoras brasileiras deram dinheiro para a campanha de deputados que agora estão investigando esse caso. Ou seja, são deputados comprados pelas mineradoras. Então, eles vão alegar o quê? Né? Eles vão alegar o que for de interesse da mineradora. E certamente não vão alegar o que é de interesse da sociedade brasileira. Aí cabe a gente ficar atento e não aceitar isso como uma verdade única, porque não é a verdade. Certamente não.
Olha, eu queria agradecer demais a sua participação. Eu sei que você estava correndo pra lá pra cá, trabalhando tanto. Parou tudo para vir aqui para explicar pra gente. É um prazer vir aqui. Sempre nosso, viu? Olha, você sabe, Jornal da Gazeta, sempre com a informação, e é isso que eu acho muito legal. Não é porque é o nosso jornal, não. A informação na medida que a gente precisa, com credibilidade, com consciência, com equilíbrio, mas sem ser vendido. Isso eu acho que é primordial, é isso que a gente tem que ter orgulho do nosso Jornal da Gazeta, né? Obrigado, Cátia. Obrigada, viu? Sucesso para vocês. Obrigada mesmo, viu? Obrigada. Tchau, obrigado.